Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência à desgraça, à imbecilidade e ao fascismo. Alegrias, cheios de graça, ao contrário do desgraçado presidente genocida. Vejam, eu gosto muito da etimologia das palavras. Etimologia quer dizer da origem, da raiz, de como elas se formam, do significado verdadeiro delas, do significante. Eu gosto muito de observar isso. Por exemplo, a palavra desgraçado não chega a ser uma ofensa na compreensão dela. Engraçado é aquele que é cheio de graça. Desgraçado é aquele que perdeu a graça. Mas que graça? De ser comediante? Não! A bênção divina, a graça concedida pelos céus aos seres humanos, a cada um de nós. Quando é retirada a graça que nos é dada, de graça, tornamos-nos desgraçados, consequentemente, amaldiçoados, malditos, sem graça. Então, quando eu me refiro ao desgraçado presidente genocida, eu estou dizendo que é uma pessoa que não tem mais graça, que não tem o dom divino. Porque até quando quer acertar, ele erra. E eu vou dar um exemplo melhor para vocês. Já por 2 vezes ele insiste em nos impingir um desastrado, sanfoneiro, amador, presidente-chefe da Embratur, que se mete a tocar sanfona, cujo nome certo é acordeon. Sanfona é um outro instrumento, mas no Brasil vulgarizou-se chamar o acordeon de sanfona. E toca uma sanfona desgraçada, desafinada, sem graça, com uma voz de taquara rachada, também desafinado e sem graça. Mas isso é um desejo dele, é um direito de qualquer cidadão fazer merda onde quiser, desde que não cause mal maior ao ser humano do que um ataque aos ouvidos, à harmonia, à sinfonia, à melodia. Pois não é que o desgraçado resolve primeiro trazer um sujeito para tocar a Ave Maria no acordeon. Até nisso ele, quando quer acertar, ele erra. Mas vamos começar do início. O acordeon, que também é chamado em certas regiões do Brasil de sanfona, e em outros lugares de concertina, por exemplo, em Portugal é chamado de concertina, em regiões do Brasil também de concertina, geralmente de acordeon. Foi introduzido no Brasil pelos alemães, pelos emigrantes europeus que vieram para o Brasil no início do século XX. E que se estabeleceram em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, onde o instrumento popularizou-se a tal ponto de ser um dos símbolos oficiais do estado do Rio Grande do Sul em decreto da Assembleia Local. Muita gente pensa que a sanfona é nordestina. Não! Luiz Gonzaga, sanfoneiro, e Dominguinhos e alguns outros sanfoneiros popularizaram o som da sanfona ou do acordeon no forró, no baião. Mas das 70 fábricas de acordeon, por exemplo, existentes no Brasil, salvo engano, 65 delas situam-se no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Sendo que as marcas mais importantes são as que estão no Rio Grande do Sul. Tem-se a impressão de que a sanfona é coisa de nordestino. Não, é coisa de Luiz Gonzaga, o sanfoneiro, e de Dominguinhos. É coisa de forró, do baião e das festas de São João em Caruaru. Mas o centro de tradição gaúchas do Rio Grande do Sul e as festas do Sul são todas regadas ao som da concertina e do acordeon. Então o acordeon é um instrumento nacional. E como instrumento musical e artístico merece respeito, seja nordestino, sulista, seja o que for. E o desgraçado resolve usá-lo colocando o sanfoneiro desgraçado atrás dele. Se quiser fazer bem, não sou eu que vou ensinar, porque se ele aprender vai ser um perigo, mas vamos dizer. Diz, agora eu vou fazer uma homenagem em condolências aos mortos por coronavírus. Sai de cena, sai ele, aquele ceboso do Paulo Guedes,
tira a menina das libras e fica só o sanfoneiro, mas que seja um profissional, que seja um profissional do nível do antigo Sivuca no acordeon, que dá um show de acordeon com uma Ave Maria maravilhosa sem precisar cantar, que nos elevaria a todos, que emocionaria a todos. Não, bota o sujeito tocando de qualquer jeito atrás dele, uma sanfona desafinada, ele sequer olha para trás, fica assinando papéis, o Paulo Guedes entra em transe, parado, imagem congelada, sem saber que porra é aquilo que está acontecendo, que mais é esse mico que ele tem que pagar. A pobre da menina da Libra, para explicar o que é que a Nossa Senhora, começa a chover. E fica aquela coisa ridícula. Mas como se não bastasse, ele repete a dose, dessa vez tocando a música de Luiz Gonzaga, Riacho do Navio. E os netos de Luiz Gonzaga já repudiaram e negaram a ele o uso da música do avô Luiz Gonzaga pelo sanfoneiro desgraçado, pela live desgraçada que o presidente, até quando quer acertar, erra. Porque se ele quiser fazer média, sobretudo com os nordestinos tocando Luiz Gonzaga, Riacho do Navio, com uma sanfona, ele tem que saber que aquilo tem que ser respeitado. Os nordestinos estão pau da vida com essa história. Porque o sanfoneiro está em segundo plano lá atrás, ele nem olha para o sanfoneiro. E não é sanfoneiro, é um amador. É um funcionário burocrático, ele catou lá, quem sabe tocar sanfona, sabe tocar o quê? Berimbau não serve. Sanfona, pronto, toca aí, toca essa porra aí, vamos lá na live. Quando eu mandar você tocar, você toca. Não dá nem prestígio ao instrumento musical, nem a arte amadora do desgraçado do sanfoneiro, da sanfona desgraçada, desafinada que colocaram. Então, quando eu digo o desgraçado do genocida, até quando quer acertar, erra. É tão amaldiçoado que até quando quer acertar, quer fazer média com os nordestinos tocando Luiz Gonzaga, tocando sanfona, erra. Se torna antipático, porque tudo que ele toca é amaldiçoado. Não tem para onde correr. É uma total falta de respeito ao instrumento musical, à música, à arte, aos nossos ouvidos e aos mortos do coronavírus. Ele não sabe como agir, porque ele não tem nenhuma noção de arte, nem de música, nem de cultura. Ele é pobre de espírito. Ele não é só pobre de origem social, não, ele vem da baixa classe média, mas há gente da baixa classe média com cultura. Ele não, ele faz questão de ter a incultura dos sistemas mais estúpidos e desgraçados da baixa classe média e se torna presidente genocida do Brasil. Eu falo isso em nome de todos os nordestinos, sobretudo, que têm me escrito, que têm falado, para que eu faça um vídeo registrando esta falta de respeito com o instrumento musical usado, sobretudo, nas festas dos forrós, dos baiões do Nordeste. Mas eu lembro também nos centros de tradição gaúcha e em todo o sul do Brasil, em todo o Brasil. É isso, meus amigos. O acordeão ocupa muito as mãos, mas as mãos estão livres quando se precisa, para ninguém soltar a mão de ninguém. Um abraço.